Oi meninas, vamos conversar? Sim, estava sumida, porém trago justificativas. Tipo assim, eu não estava bem mentalmente. Aí eu pensei, gente, eu não tô conseguindo me ajudar, vou ajudar vocês. E aí eu falei, mas peraí, esse canal foi criado como se fosse um diário pra mim documentar a minha vida. Então, tipo assim, os momentos maus, eles precisam ser mostrados. Porque foi justamente o objetivo do canal, foi colocar meio que como se fosse um diário da minha vida, pra depois eu poder voltar e assistir e falar assim, nossa, eu passei por isso pra chegar aqui onde eu tô. Nossa, eu pensava assim e agora eu não penso mais. Nossa, eu queria exatamente isso que eu tô vivendo agora. Então, os momentos ruins, eles vão ser mostrados também, porque eu não preciso só dar um conteúdo sobre a mente ou algo do tipo para ajudar vocês. Às vezes, só conversando vocês são ajudados também, vocês se identificam. E outra coisa, é pra me ajudar também. Então aqui, segura na minha mãozinha e vamos me ajudar também. O motivo da minha sanidade ter acabado é relacionamento. Então, né, a gente meio que tenta fazer com que a nossa adolescência não gire em torno de homem, mas infelizmente às vezes a gente acaba cedendo e virando uma adolescente fútil. Então, eu e meu namorado de 2 anos estávamos num processo de término. O nosso término durou 4 dias, né? Porque não conseguiu ficar sem. A gente ficou terminado 4 dias. Mas a gente sabe que um relacionamento acaba muito antes do término realmente acontecer. E esse processo que durou desde o começo do ano passado até agora, mais ou menos, que acabou comigo. E enfim, a gente terminou, mas a gente acabou voltando. Inclusive, estava com ele essa semana aí, passada, das férias. E nesse processo, acabou acontecendo uma coisa aqui em casa, que também envolve relacionamentos, enfim. E isso mexeu muito comigo. E eu falei assim, cara, eu preciso conversar com vocês sobre isso. Eu preciso falar tudo que eu tô pensando, desabafar e tá meio confuso, porque esse vídeo é sem roteiro, é sem nada. Normalmente eu, tipo, fico uns 2, 3 dias fazendo um roteiro pra falar com vocês. Mas agora eu só quero sentar e colocar tudo pra fora. E falar o que eu tô com vontade de pensar, de falar, no caso, né? E é isso, acho que não sei nem se eu vou editar, assim, cortar as partes desse vídeo. Talvez essas que eu esteja, né, fazendo isso. Ou não também, vocês vão ver o ranhenta. E a gente vai conversar aqui. Você pode amar uma pessoa e a outra pessoa te amar e mesmo assim vocês não se fazerem bem. Isso é muito dolorido, é muito confuso e muito dolorido pra mim. E você se sente amado de uma forma que a outra pessoa às vezes não consegue, não supre, sabe? Vocês já ouviram falar na linguagem do amor, né? Então, assim, talvez a linguagem do amor que você demonstra nem sempre é a linguagem que você se sente amado. Então, assim, eu sei que eu me sinto amada com tempo de qualidade. Essa, com certeza, eu sei que é a minha linguagem do amor. Eu me sinto amada quando a pessoa dedica um tempo dela pra mim. Isso de todas as formas, romanticamente, enfim, amizade, tudo. Eu me sinto amada assim. Eu acho que talvez eu demonstre amor de outras formas, talvez com palavras de afirmação ou com presentes. Sempre que eu me importo muito com uma pessoa, eu gosto muito de fazer coisinhas à mão, assim, mas eu acho que isso é só porque eu gosto de cortar, então eu não sei se é a minha linguagem do amor. Mas, ou eu gosto muito, talvez seja palavra de afirmação mesmo, porque eu gosto muito de quem eu amo, eu sempre aconselho muito, sempre falo muito, sempre tento ajudar muito, assim, que é fornecer o que eu tenho de melhor dentro de mim, que na minha cabeça é isso, é poder escutar e poder aconselhar, poder falar, igual eu faço aqui nesse canal. Então, como eu acho que isso é a melhor coisa que tem dentro de mim, é o que eu tento oferecer pra quem eu amo. E então, pra vocês verem, da forma que eu mais me sinto amada não é recebendo conselhos, é quando a pessoa dá atenção pra mim, dedica um tempo pra mim. Então é diferente. E
as outras pessoas também são assim, às vezes a forma que ela demonstra amor não é a forma que ela se sente amada. E um monte de coisa. E isso é confuso, porque é dolorido. Porque você espera da pessoa cria uma coisa. E isso talvez seja culpa minha. E esse vídeo não é sobre culpar alguém ou falar que o erro está nos homens ou em outra pessoa. Isso é me colocar na parte também. Porque às vezes a culpa é nossa. Assim, eu me sinto muito sozinha. Muito assim, uma solidão crônica. É isso desde pequena. Desde pequena talvez não, porque o carrossel tava comigo. Às vezes eu fico com medo de ser um pouquinho esquizofrênica. Mas eu vou. Não, é sério. É sério. Eu vou contar pra vocês, tipo assim. Não tudo. Mas quando eu era pequena, sabe, tinha uma. Sabe, testemunha de Jeová? E eles me deram um folhetinho. Um folhetinho de tipo do juízo final. Que depois mostrava a sua vida toda no telão. E na minha cabeça de criança, eu não sei porquê, eu fiquei com isso na cabeça. Aí, sabe a novela Carrossel? Então, eu tinha certeza que eles estavam me assistindo. Tipo, que a minha vida era um reality show. E a minha vida era um reality show e o Carrossel tava assistindo. Eu acho que o Carrossel, porque, tipo, é a novela. Porque eu assistia eles, então na minha cabeça eles também me assistiam, sabe? Então eu sempre fui muito performática. Tudo que eu fazia é como se eu estivesse gravando um vídeo pro YouTube, porque eu tinha certeza que o Carrossel tava me assistindo. Então, até quando eu tava sozinha, eu pensava, não estou sozinha, o Carrossel tá me assistindo, então, né, deixa eu performar aqui. Então, mas assim, sempre... Mas a minha solidão, ela me trazia benefícios. Eu sempre fui, sei lá, acho que autoconsciente, muito reflexiva, muito criativa, porque eu sempre tive que me inventar, porque eu tava sozinha, eu escrevia música, escrevia poema, sabe, coisa de gente sozinha. E, e isso foi bom, mas parecia que, tipo assim, eu posso ter amiga, eu posso ter melhor amiga, mas ninguém vai me compreender do jeito que eu gostaria de ser compreendida, sabe? Dá pra entender, tipo, por exemplo, isso aconteceu com os meus pais e foi horrível quando eu tava na viagem. Nossa, foi horrível, porque a minha família é a minha base, é tudo mesmo pra mim, porque na minha cabeça, tipo, tudo podia passar. Amor, relacionamento, amizade, tudo. Mas a minha família ia estar lá. Eu ia voltar pra casa e eles iam estar lá. Então, quando essas coisas aconteceram, eu fiquei muito mal, muito mexida. Só que e meu namorado viu. Ele me acolheu e ele foi muito bom nisso. Ele me aconselhou. Na verdade, ele não me aconselhou. Ele só falou, calma, a gente vai resolver, fica calma. Mas ele me deu o que eu mais me sinto amada, ele me deu presença. Ele ficou o dia inteiro comigo. Ele deixou eu chorar no colo dele, ele me abraçou, ele me acalmou, ele disse que ia ficar tudo bem, ele me escutou. Então, isso foi muito precioso pra mim. E ele me entendeu. Isso me dá uma paz, porque eu sinto que ninguém me entende, que ninguém me compreende totalmente. Mas agora eu vim pra cá, pra minha casa, né? E ele ficou lá. E foi difícil chegar aqui em casa e saber que aqui não é mais casa, aqui não é mais lar, aqui é só um lugar. Lar é onde você se sente seguro, se sente amado, e aqui não tem isso. Aqui tinha, mas agora não. E eu espero que volte a ter. Eu espero que eu me sinta em casa. Mas chegar aqui foi muito difícil, estar aqui foi muito difícil. E aí eu mandei mensagem, a gente conversou, ele, sabe, ele me acolheu, tudo mais. Mas ele não entende do jeito que eu, tipo, eu posso até falar, mas ele não entende do jeito que eu tô pensando, sabe? Não me compreende. E isso é agoniante. E não é só nisso, é em amizades também. Tipo, eu posso falar alguma coisa que eu tô passando ou pensando pra minhas amigas. E, tipo, eu nunca me sinto totalmente compreendida, eu nunca me sinto totalmente
Sim, Julia, eu entendo. Eu acho, conversando aqui com vocês, que isso é coisa de gente melancólica. E eu sou muito, muito. E talvez tenha com um quê de dramática e mimada, sabe? De performática e enfim. Porque, igual quando eu tava lá, a gente tava conversando e ele tava me contando umas coisas dos amigos dele. E, gente, me incomoda demais, tipo, pensar que existe gente que não se importa com sentimento. É tipo, ele tava falando de um amigo dele que fica com uma menina, assim, que só chama ela quando quer ficar com ela, essas coisas. E, tipo, eu tava ouvindo aquilo, eu tava com ódio, eu tava falando assim, mas eu. Como assim ele faz isso? Meu Deus. Falando, tipo, com raiva, sabe? Tomando as dores. Aí ele falou assim, mas não, você não tem que julgar, porque, tipo assim, todo mundo faz isso. Tipo, ele não falou todo mundo, mas convenhamos que muitas pessoas fazem isso. E, tipo assim, eu fiquei com ódio dos humanos, da humanidade dele, do amigo dele, de todos os homens, de todas as mulheres. Tipo assim, do nada. Subiu um ódio, assim, de todo mundo. E eu, tipo assim, gente, como existe gente que é tão supérfluo, assim, tão fútil e não consegue se pôr no lugar do outro. E, tipo, e mesmo que, tipo assim, mesmo que outra pessoa fale, ele tava comentando isso, né? Que a menina concorda, tipo assim, não, tudo bem se você só me chamar quando você quer ficar comigo, que você não quer ter sentimento nenhum. Tudo bem que a menina falou isso, mas tipo, ele tem que se colocar no lugar da menina e falar assim, gente, essa menina tá aceitando isso porque ela não se ama. Eu não vou lá estragar mais ainda. A menina já nem gosta dela mesma, eu vou lá e vou pisar em cima dela ainda, sabe? Tipo, eu querendo que todo mundo entenda de psicologia. Mas é tipo assim, gente, como como vocês não se importam com as outras pessoas? Como vocês não querem compreender? Como vocês não querem acolher? Como vocês conseguem fazer coisas pra magoar as outras pessoas, sendo que vocês amam elas? E, tipo, é confuso pra mim. Como você não pode. Como, como você tá dentro de uma relação e aí sua namorada pede pra você dar flores pra ela e aí a sua namorada te dá, e aí você dá flores pra sua namorada e aí aquilo já não é tão mais especial porque ela precisou pedir, tipo, por que vocês não só fazem o mínimo? Só só compreendem, só escutam, só gente, sabe, é desse jeito que tá a minha cabeça agora, então vocês viram que eu tô um pouco sumida por causa disso. Mas é, eu fico assim, sabe? E aí bate umas crises existencial e eu queria poder entrar mais profundamente nas questões que eu quero falar, mas eu não queria expor muito o meu relacionamento ou o que tá acontecendo aqui em casa, mas eu queria poder falar mais profundamente sobre que relação é confusa, sobre... Eu não queria que fosse tão confuso assim, eu queria que fosse fácil, que não fosse tão solitário. Mas eu não. Parece que eu falo assim, num tom de vitimismo, sabe? Ai, a vida, ó céus. Mas é um pouco sobre mim, sobre o jeito que eu enxergo a vida e talvez esse jeito melancólico, sabe? Mas, cara, eu queria que eu não sentisse demais as coisas. Eu queria que, sabe, eu tava assistindo Eu Nunca, aquela série. E eu não sou tão psicótica quanto a Dave, mas eu sou um pouco exagerada quanto ela. Ela vai na terapeuta e a terapeuta falou assim: vocês, pessoas assim, vocês sentem mais, vocês ficam mais tristes, mas vocês também são mais felizes e tal. E sinceramente, gente, não é a carga emocional que eu quero. Tudo bem que quando acontece um momento legal a gente fica muito feliz, mas quando acontece algo triste a gente fica muito triste. Tudo parece que é mais do que realmente é, sabe? E eu tô estudando budismo e eu tô gostando muito, porque é, eles têm a filosofia, né? De que a fonte de todo sofrimento é o apego. E eu sou uma pessoa muito apegada. E no geral, de tipo, de tudo. E eu gosto da filosofia deles, tá me ajudando bastante a tratar sobre isso. E eles falam umas coisas muito interessantes, que inclusive uns temas, assim, ó, que eu vou trazer até em vídeo. Vou colocar umas coisas aqui que eles falam,
que já me trouxe muita paz. E eu, sabe, eu crio um roteiro na minha cabeça de como as coisas devem ser, de como as coisas devem acontecer. E quando qualquer coisa foge disso, eu surto, eu me sinto mal, eu me sinto triste. E eu queria que não fosse assim. Eu não queria ser tão melancólica, tão frenética e não sei. Eu queria que as coisas fossem simples. Eu queria ser mais racional, que eu enxergasse tudo como realmente é e não por trás disso, sabe? Cara, às vezes não é todo mundo que pensa como eu, tipo, tá, eu pedi flores pro meu namorado e ele me deu. Que legal! Ele se esforça pra fazer alguma coisa que eu quero. É assim que deve ser uma relação. Eu não, é tipo, cara, ele só me deu porque eu tive que pedir. Tipo, eu não sou tão cansativa assim. Eu já fui. E eu já fui cansativa assim. Por isso eu quero ter a liberdade de trazer sobre meu antigo relacionamento depois com vocês. Mas eu já fui cansativa assim, agora eu não sou mais. Se ele não me dá flores. As flores é um exemplo, tá, gente? Mas, tipo, vocês entenderam. Se ele não me dá flores, eu peço flores e ele me dá flores, eu fico feliz. Mas por dentro eu quero enxergar as coisas como elas realmente são. Nem tão pra cima, nem tão pra baixo, no meio. Como elas realmente são. Eu gostei desse formato, desabafando só falando, e eu pretendo trazer mais coisas que passam na minha cabeça, porque afinal, isso daqui foi pra isso, né? Foi o meu diário em forma de vídeo. Obrigada, gente, por estar aqui. Beijo. Vocês me ajudam muito.